Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma escola dominical da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Todos vocês são muito bem-vindos para juntos aprendermos da boa palavra do Senhor. E aqui nós queremos agradecer a cada um de vocês que estão conosco todos os domingos. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E nós, nesse momento, vamos orar, clamando ao Senhor que Ele venha falar aos nossos corações nesta manhã, que o Teu Espírito Santo venha agir em nossas vidas e que saiamos desse momento realmente diferentes de como entramos. Então, oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, como é bom, ó Deus, poder estar junto a Ti mais um dia. Muito obrigado, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos deste, pela proteção que nunca nos falta, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome por todos os Teus feitos, por todas as Tuas maravilhas. Neste momento, ó Pai, queremos clamar que Teu Espírito Santo venha agir em nossos corações. Retira, ó Deus, tudo aquilo que possa vir a atrapalhar neste momento de estudo. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor fica conosco, nos orientando e nos guardando. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, hoje nós entramos na lição de número 10 de nossa revista, do nosso segundo trimestre. Então, e tem como título As Exortações Continuam. E o texto base encontra-se em Mateus capítulos 20 e 21. Os objetivos da nossa aula de hoje são entender alguns ensinamentos de Jesus para o viver cristão, compreender que a salvação não é mérito humano, mas graça de Deus por meio de Cristo. Compreender que Deus é soberano em todas as decisões. E o nosso texto áureo encontra-se em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Aqui, meus queridos, as exortações continuam em forma de parábolas por meio de um milagre e a cura de 2 cegos. No capítulo 20, vamos ver o Senhor Jesus dando maiores esclarecimentos a respeito das regras de participação no reino dos céus. A entrada somente é permitida através da graça de Deus. Jesus, ele continua seus ensinos com a parábola e desta feita ele enfatiza que é o proprietário das terras e os operários são os seus servos, são os crentes. Ela está dirigida especificamente àqueles que se sentem superiores por causa de sua herança ou então posição, aqueles que se sentem superiores por terem passado muito tempo com Cristo, e aos novos crentes como uma reafirmação da graça de Deus. O ensino básico é que Deus nos convoca para fazermos parte de seu reino em tempos diferentes. E a todos aqueles a quem Ele chama, Ele oferece a mesma coisa. O eixo central da parábola encontra-se nesta passagem. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Mateus capítulo 20, versículo 15. Deus se relaciona com os seres humanos com base na sua generosidade, não com base no que um homem ou uma mulher merece. Que lições que nós podemos extrair desta parábola? Então, olha só, a praça
onde Jesus estava ali era o local onde os trabalhadores eram encontrados para serem contratados para algum serviço. E o que acontecia? Bem cedo, antes do sol se levantar, eles se ajuntavam, ali se ajuntavam pessoas esperando serem contratadas a fim de trabalhar durante todo o dia nos campos. Existem pessoas que são chamadas no alvorecer da vida, outras são chamadas na juventude, outras também são chamadas na fase adulta, outras ainda na velhice. Há até mesmo aqueles que são chamados no leito de morte. Mesmo aqueles que são chamados na última hora recebem a recompensa da graça, ou seja, a vida eterna. Nos versículos 8 e 9 de Mateus 20, o que vislumbramos é a bondade de Deus, pois a ideia que Jesus deseja passar é de que o mesmo paraíso está à espera tanto do homem que experimentou a graça divina na última hora da vida, como daquele que foi chamado primeiro para ser discípulo de Cristo. Entenda que a salvação é inteiramente uma questão da graça de Deus. Ele é livre para fazer o que quiser com o que é seu. Quem é o pai de família nessa parábola? Ele é aquele que contrata e ordena o pagamento. Cada um de nós será chamado para receber a nossa recompensa quando o nosso dia findar. Nesta parábola também se destaca a justiça de Deus. Observe que somente os que foram enviados de manhã cedo à vinha é que um empregador ali estabeleceu um acordo. Aqueles que foram enviados à terceira, à sexta e à nona horas, foi falado a eles que receberiam um salário justo, não sendo especificado em hora nenhuma qual seria a quantia. E aos que foram chamados à hora 1/10, ou seja, a 11ª hora, não se lhes disse nem mesmo que seriam pagos. Então eles não tinham nem esperança que poderiam ser pagos. Os que chegaram para trabalhar primeiro, eles estavam alimentando falsas esperanças até que receberam o que tinham aceitado receber. Ou seja, eles não acreditavam que iria receber alguma coisa. Então, aí até que eles receberam aquilo que tinham aceitado receber. Caso o primeiro tivesse sido pago primeiro e logo em seguida já fosse liberado, ou seja, aqueles que foram contratados primeiro e foram trabalhar primeiro, se eles tivessem sido pagos primeiramente, ali não teria havido nenhum murmurador, mas o murmurador, aquela pessoa que murmurou ali, foi necessário para pôr em relevo a lição de Jesus. Assim, os chamados primeiro testemunharam o pagamento feito aos chamados por último, para que se ressaltasse tanto a justiça como a bondade de Deus. A soberania de Deus também é exaltada nesta parábola. O que acontece? O queixoso ele tem um olho de inveja, ao passo que o proprietário de terras tem um olho generoso. Observem ali que os trabalhadores não protestaram por não receberem maior pagamento, de maneira nenhuma. Eles simplesmente reclamaram porque os contratados mais tarde receberam igual pagamento. Na realidade ali, o que aconteceu foi que os primeiros ficaram com ciúmes ante a generosidade do patrão. Aí pergunto, de quem é a misericórdia? Caso você tenha respondido do Senhor, você está corretíssimo. Ele a concede a quem quiser, e se a recompensa do serviço é completamente graciosa, o Senhor, Ele pode recompensar como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Uma coisa é certa, nunca, jamais
Não subestime os seus méritos por servir a Cristo em função de benefícios temporais e eternos. É perder as melhores bênçãos que Ele tem para nós. Você não pode nutrir orgulho, pois aquele que os seus olhos, ou aos olhos dos outros, parecem estar em primeiro lugar, podem ser os últimos. Não foque a sua atenção nos outros para comparar resultados. Não nutra nenhum sentimento de ressentimento ou injustiça. A bondade do dono não os levou ao arrependimento, mas ali revelou o verdadeiro caráter do coração que eles tinham, que é o egoísmo. Mais para frente ali, Jesus também prediz a sua morte pela terceira vez. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19. Aqui Jesus marcha rumo a Jerusalém corajosamente, enquanto seus discípulos estão cheios de temor. Ele sobe para dar sua vida. Eles sobem com intenções egoístas. Jesus sobe para servir. Eles para aspirar grandeza. Jesus se humilha e os discípulos se exaltam, se achando o máximo. Quando Jesus fala pela terceira vez e com mais detalhes sobre sua morte, Tiago e João buscam glórias pessoais e os outros 10 se irritam com eles porque se sentem traídos. A mãe de Tiago e João se aproxima de Jesus. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. Mateus 20, versículo 20. Então observe aí que ela adorou Jesus, mas ali o seu objetivo principal era obter algo dele, era ter uma vantagem dele. E isso acontece muitas vezes em nossas igrejas e em nossa vida. Muitas das vezes desempenhamos atividades religiosas esperando que Deus nos dê alguma coisa em troca. Entretanto, o que acontece? A verdadeira adoração e louvor devem ser dados a Cristo, porque Ele é, por aquilo que Ele fez. O que a mãe de Tiago e João desejava é que Jesus destinasse a seus filhos lugares especiais em seu reino. E Jesus enfatizou bem que em seu reino o maior é medido pela fita métrica da humildade, que a salvação ela pertence aos pequeninos e aos que se tornam semelhantes a eles, que confiar plenamente no Senhor, negar-se a si mesmo e dar em vez de receber é a marca registrada de seus verdadeiros seguidores. Infelizmente, alguém já disse que é triste ver na igreja hoje muitas celebridades, mas poucos servos. Infelizmente, isso tem acontecido muito nas igrejas. Tem tido muitas celebridades, mas os servos verdadeiros são poucos. E Jesus então corrige aquela noção errada deles, ensinando que o reino de Deus nunca foi, jamais será de caráter político, mas espiritual. A mãe de Tiago e João estava por trás de tudo e eles nutriam pensamentos triunfalistas acerca do reino. Pensavam em Cristo como um rei terreno e neles como seus ministros de Estado.
Interessante que este pensamento perdurou até a ressurreição de Jesus. Eles também faziam parte do ciclo mais íntimo de Jesus e achavam que podiam se beneficiar deste privilégio. E merece bem mesmo destaque a resposta de Jesus aos discípulos que buscavam privilégios para si. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram chamados por meu Pai. Mateus capítulo 20, versículos 22 e 23. Jesus estava indo para a cruz e não para um trono. Jesus cruzaria o caminho do sofrimento e não dos aplausos humanos. Um escritor chamado Charles Spurgeon nos diz que a nossa tarefa não é anelar ou desejar por superioridade no reino, mas de forma submissa, beber o cálice do sofrimento e mergulhar nas profundezas da humilhação que nosso Deus nos designa. E o que significa beber o cálice? Beber o cálice significa experimentar em profundidade o sofrimento. Jesus receberia sobre si voluntariamente o juízo de Deus no lugar dos culpados. O egoísmo de Tiago e João gerou uma consequência inevitável nos outros discípulos. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Mateus 20, 24. A indignação deles não era pelo pecado dos 2, mas simplesmente por acharem que haviam tramado contra eles, uma vez que aspiravam às mesmas coisas que os 2 buscavam. A atitude espiritual dos 10 não era melhor do que a dos outros 2, porque ali tinha inveja entre eles. Todos queriam ser os maiores, mas Jesus ensinou que a pessoa mais importante no reino de Deus é aquela que serve a todos. A autoridade é concedida não pela importância ou pela ambição ou por respeito, mas pelo serviço útil que possa vir a ser prestado a Deus e à sua criação. Jesus descreve a liderança sob uma nova perspectiva também. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Mateus capítulo 20, versículo 27. Ao invés de nós utilizarmos as pessoas, nós é que devemos servi-las. A missão de Jesus era servir aos outros e dar sua vida por eles. O verdadeiro líder tem o coração de um servo. Logo depois, Jesus cura 2 cegos que clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles chamaram Jesus de Filho de Davi, porque os judeus sabiam que o Messias seria um descendente de Davi. Esses cegos eram capazes de perceber que Jesus era o Messias esperado por tanto tempo, enquanto os líderes religiosos que haviam testemunhado os milagres de Jesus estavam cegos à identidade dele e se recusavam a abrir os olhos para a verdade. Enxergar com os olhos não garante que a pessoa tenha capacidade de ver com o coração. O encontro de Jesus com os 2 cegos nos mostra que eles buscaram Jesus na hora certa, pois aquela seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. E não há nada mais perigoso do que desperdiçar
uma oportunidade tão maravilhosa como essa. Então, eles buscaram a pessoa certa. Eles enxergaram mais do que os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Eles tinham olhos, porém não tinham discernimento. Já aqueles dois homens eram cegos, mas enxergavam com os olhos da alma. Eles buscaram a Jesus com perseverança, pois revelaram insubornável persistência. Eles insistiram ali com Jesus. Então, eles buscaram Jesus com humildade, pois não pediram justiça, e sim misericórdia. Eles não reivindicaram direitos, mas pediram socorro. Eles buscaram Jesus com objetividade. Eles sabiam exatamente do que necessitavam. O resultado deste encontro com Jesus foi maravilhoso, pois o Senhor sentiu compaixão por eles. Jesus tocou em seus olhos, importando-se com eles. Jesus toca não apenas em seus olhos, mas também nas profundezas de seus sentimentos, trazendo cura para emoções amarrotadas pelos dramas da vida. Jesus curou-os da cegueira. Eles saíram de uma cegueira completa para uma visão completa. Jesus liderou o rumo a Jerusalém. Esses dois homens curados demonstram gratidão e provas de que realmente se converteram. Agora nós vamos entrar no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. E já logo no início temos o relato da entrada triunfal em Jerusalém de Jesus, montado sobre um jumentinho. Ao entrar em Jerusalém, montado em um jumento, Jesus reafirmou sua realeza messiânica e, ao mesmo tempo, sua humildade. Cristo não entrou num cavalo fogoso, num garanhão, aquele cavalo todo lindo e maravilhoso, acompanhado de carruagens reais. Não. Ele também não entrou brandindo uma espada, nem acompanhado de um exército. Não veio como um conquistador político, mas ele veio como redentor da humanidade. Ao montar um jumentinho, Jesus estava dizendo que sua missão era de paz e que seu reino era espiritual. E ali, naquele momento, a profecia de Zacarias estava sendo cumprida. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9:9. O fato de Jesus montar um jumentinho definia a natureza do seu reino, que não havia de vir com força militar, nem com uma ostentação carnal, mas por meios espirituais, que o homem era incapaz de compreender a parte da iluminação do Espírito Santo. E Jesus, ele foi aclamado como Messias. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus capítulo 21, versículos de 8 a 11. Esta proclamação aponta Jesus como Salvador. A palavra Hosana
É um clamor pelo Salvador e significa salvar agora ou salve, nós suplicamos. Esta saudação também apontou Jesus como rei, pois de fato ele é o rei e com ele chegou o seu reino. Jesus aqui também é destacado como o profeta. Seu ensino era revestido de autoridade, seu poder era irresistível. Logo a seguir ali, ele demonstra o seu zelo pela casa de Deus. Jesus, ele entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Mateus 21, versículos 12 e 13. O problema é que a casa de Deus tinha perdido a razão de ser. Os sacerdotes a tinham transformado no mercado. O lucro tinha substituído o relacionamento com Deus. Jesus declara que sua casa não devia ser um lugar para excluir as pessoas pela barreira do comércio, mas um lugar de oração para todos os povos. A casa de oração tinha sido transformada em covil de salteadores, ou seja, o lugar para onde os ladrões correm quando desejam se esconder. Em vez de as pessoas buscarem o templo para romperem com o pecado, elas estavam tentando se esconder das consequências do pecado no templo. Que interessante, né? Então, ao invés de buscarem ali na igreja, ali no templo, formas de romperem com o pecado, elas estavam tentando se esconder das consequências do pecado ali no templo. Outro problema era a secularização da casa de Deus. Os negociantes se instalaram dentro da casa de Deus a fim de vender produtos para os rituais do culto que havia naquela época. Junto deles estavam sacerdotes que rejeitavam os sacrifícios que as pessoas traziam, forçando os adoradores a comprarem dos comerciantes do templo os animais para o sacrifício. O templo havia perdido o verdadeiro propósito. O culto ali havia se desviado do seu propósito. A religião havia se corrompido. A fé estava mercantilizada. Jesus usou o chicote para expulsar aqueles vendilhões do templo e buscava a purificação da casa de Deus. E ali, junto com esses vendilhões, junto com esses comerciantes, estavam os sacerdotes que rejeitavam o sacrifício que as pessoas traziam. Ou seja, a pessoa não podia trazer de casa o sacrifício. Eles eram forçados ali a comprarem dos comerciantes do templo os animais para o sacrifício. O templo havia perdido o propósito. O culto havia se desviado do seu propósito. A religião havia se corrompido. A fé estava mercantilizada. Jesus usou o chicote para expulsar os vendilhões do templo e buscava a purificação da casa de Deus. Da mesma forma, hoje nós também precisamos fazer uma limpeza na casa de Deus, de tudo aquilo que não faz parte do culto do Senhor. Então atende pelo fato de que enquanto algumas pessoas são expulsas do templo, outras recebem as boas-vindas. Vamos ler o texto. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes
e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi. Esses sacerdotes ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Mateus 21, capítulo 21, versículos 14 a 17. Com a casa de Deus purificada, Jesus a transforma no palco da ação misericordiosa. Os líderes religiosos estavam indignados, querendo que Jesus calasse a voz dos pequeninos, mas Jesus citou para aqueles sacerdotes as Escrituras, dizendo que é da boca de pequeninos e crianças de peito que Deus tira o perfeito louvor. E as exortações continuam, e desta feita Jesus condena a figueira sem frutos, o que ilustra a triste condição espiritual da nação de Israel. Esse não foi um ato impensado de indignação, mas uma representação, uma parábola. Jesus estava demonstrando sua ira diante de uma religião vã. Assim como a figueira causava boa impressão à distância, todos que viam ali à distância achavam ela linda, achavam ela maravilhosa. Mas ela se mostrava infrutífera quando examinada de perto. Também o templo parecia imponente à primeira vista, mas seus sacrifícios e outras atividades eram vazios, porque não visavam adorar a Deus sinceramente. Aqueles que apenas ostentavam sua fé sem colocá-la em prática são semelhantes à figueira que secou e morreu por não produzir frutos. Ter uma fé genuína significa produzir frutos para o reino de Deus. E Jesus ainda disse: Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Mateus capítulo 21, versículo 21. Jesus aqui não estava sugerindo que seus seguidores usassem as orações como mágica de maneira nenhuma para realizar atos excêntricos equivalentes a mover os montes do lugar. Ali ele estava alertando veementemente seus discípulos a respeito da falta de fé. Que espécie de montanhas está à sua frente? Você já conversou com Deus a esse respeito? Quão sólida é a sua fé? A sua fé realmente está alicerçada em Jesus? Responda para você mesmo. E também Jesus assevera: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Cuidado, meus irmãos. Este versículo não é garantia de que podemos obter qualquer coisa se simplesmente pedimos a Jesus e cremos. Deus não concede favores que possam ferir alguém ou que violariam a vontade e a natureza divinas. A afirmação de Jesus não é um cheque em branco. Para serem concedidos os nossos pedidos, eles devem estar em harmonia com os princípios do reino dos céus. Quanto maior for a nossa fé e quanto maior nossas súplicas estiverem de acordo com a vontade de Deus, mais Ele ficará feliz em atendê-las. E Jesus ali
mais uma vez, enfrenta os líderes religiosos que questionam sua autoridade. Eles indagam de Cristo: com que autoridade está fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Mateus capítulo 21, versículo 23. Naquela época, as pessoas procuravam fatores externos que garantissem autoridade, educação, títulos, posição social, relacionamentos. Hoje, infelizmente, tem ocorrido o mesmo. Mas a autoridade de Jesus, ela é intrínseca à sua pessoa. Não provém de algum fator exterior e superficial. Se formos seguidores de Cristo, Deus nos concederá esta autoridade e, confiantemente, poderemos falar e agir em seu nome, porque Ele nos autorizou a fazê-lo. E eu pergunto, você está exercendo a sua autoridade cristã? O que acontece na verdade? Os líderes, os líderes religiosos desejavam armar uma cilada para Jesus. Mas ele mostrou que os fariseus queriam somente uma verdade que estivesse de acordo com as suas opiniões e princípios. E também, além de tudo isso, Jesus nos brindou com duas parábolas, a dos 2 filhos e a dos lavradores maus. A parábola dos 2 filhos oferece um contraste entre a reação muito mais sincera dos publicanos e prostitutas à pregação de João e a dureza de coração dos adversários de Jesus. O primeiro filho representa ali os judeus que professam a religião mosaica, mas rejeitam Jesus, enquanto o segundo filho representa os publicanos, cobradores de impostos e pecadores que se voltam ao Senhor pela fé. O primeiro filho promete obediência com palavras, mas desobedece com atitudes e com a vida. Já o segundo filho, que se nega a ir e depois muda de ideia e vai, corresponde aos publicanos e pecadores que, embora ali no início eles estivessem longe de ser justos, depois se arrependeram. No reino dos céus, os publicanos e as meretrizes com certeza marcham à frente dos eclesiásticos, dos religiosos. Na parábola dos lavradores maus, nós temos o Senhor da terra, Deus. Nós temos a vinha, que é Israel. Os lavradores que arrendam a vinha, que são os líderes religiosos judeus. Nós temos os servos do Senhor da terra, que são os profetas e sacerdotes que permaneceram fiéis a Deus e pregaram a Israel. Nós também temos o Filho, que é Jesus, e os últimos lavradores, que são os gentios. Ao proferir esta parábola, Jesus expunha a conspiração assassina daqueles líderes religiosos. Esta é a parábola do amor rejeitado. Jesus ensina sobre o privilégio de Israel, o povo amado de Deus. Israel é a vinha de Deus. Ele chamou este povo por causa do seu amor incondicional. Deus também nos tem revelado o seu amor, sendo nós pecadores. Jesus mostrou esta parábola, que Deus tem direito de buscar frutos na vida do seu povo. A graça nos responsabiliza. Deus espera frutos de Israel. Contudo, esta nação se tornou uma videira brava. Deus nos escolheu em Cristo para darmos frutos. Esta parábola também evidencia a rejeição contínua e deliberada ao amor de Deus. Quanto mais demonstrava ele seu amor, mais o povo se afastava de Deus e endurecia
a sua cerviz. Finalmente, Deus enviou seu Filho, mas eles não o receberam. Jesus ali mostrou o juízo de Deus aos que rejeitaram seu amor. Deus pune os rebeldes e passa a vinha a outros. A oportunidade de Israel cessa e aos gentios é aberta a porta da graça. A parábola ainda mostra o endurecimento dos líderes religiosos em vez de quebrantamento. Em resumo, esta parábola fala sobre 3 coisas: os preceitos, a paciência e a punição de Deus. Deus nos plantou para darmos fruto. Ele tem sido paciente na busca desses frutos em nossa vida. Se rejeitarmos sua palavra e seus mensageiros, seremos então julgados inexoravelmente. Assim, Jesus adverte seus adversários de que rejeitá-lo acabará por excluí-los do reino. O julgamento baseia-se na reação da pessoa de Jesus. Aqueles que o rejeitam são excluídos do reino de Deus e entregue à única opção que resta: uma eternidade longe de Deus no inferno. Em sua grande sabedoria e misericórdia, Deus usa o assassinato do seu Filho, Jesus, para operar a salvação. Assim como usou a rejeição dos líderes de Israel para acelerar a expansão do reino a todos os gentios. Que você possa dizer: Pai Celestial, mantém-nos pela fé, unidos a Cristo, nossa fonte da vida, para que nunca o abandonemos nem rejeitemos e dessa forma percamos a nossa esperança de salvação. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos corações, ó Deus, venha abrir os nossos olhos espirituais para vermos, ó Deus, quão grande é o Senhor. Ó Pai, que não venhamos buscar ao Senhor apenas para termos privilégios, ó Deus, mas venhamos buscar o Senhor como verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, que venhamos dar frutos a cada dia, ó Deus, que saibamos compreender a Tua vontade em nossas vidas, que não venhamos querer ser grandes, ó Deus, mas que sempre sejamos servos do Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que também não venhamos ser mercadores da fé, ó Pai, mas que sejamos humildes, que sejamos, ó Deus, que venhamos buscar o Senhor dia após dia. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor continue conosco, nos orientando e nos guardando. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, estamos encerrando a nossa lição de hoje, a nossa aula de hoje. E eu convido vocês para hoje à noite estarem conosco no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Esse culto ainda será totalmente online, não teremos o culto presencial. Então, às 7 horas da noite, às 19 horas, começa o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então se prepare, reserve esse tempo para participar do culto. Participe do chat, participe ali do chat, dê o seu boa noite, cumprimente o irmão. Nós queremos também conhecê-lo, porque temos alcançado muitos lugares através de nossas transmissões. Então deixe ali seu nome, de onde você está nos assistindo, para que possamos também ali apresentá-lo a todos os outros irmãos. Então você é muito bem-vindo para prestar um culto verdadeiro ao nosso Deus. Então, meus queridos, eu me despeço de ti com a bênção que o Senhor deu
através de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém.